Então agora sim, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, ou aflitas e exaustas, como ovelhas sem. Se você puder fechar os seus olhos, Pai, nós te damos o louvor e te exaltamos por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor tem nos permitido viver e desfrutar. Nós estamos na tua casa porque queremos ouvir a tua voz, queremos ser envolvidos pelo teu amor, sermos tocados pela tua palavra e sermos alargados e transformados pelo teu poder e pela tua unção. Por isso nós te pedimos, vem falar conosco. Espírito Santo de Deus, tenha plena liberdade neste lugar, para nos ensinar, para nos convencer, para nos direcionar, a fim de que possamos compreender tudo aquilo que o Pai tem desejado, preparado para cada um de nós. Que nada, nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nenhuma ação possa paralisar ou interferir ou roubar a semente, a palavra que será semeada, mas todos nós possamos nos agarrar a ela e, como uma terra preparada, recebermos essa semente para que ela possa frutificar e gerar frutos em nossas vidas. Manifesta o teu poder, assume o controle, Espírito Santo, desta reunião, governa os nossos corações, que todo espírito intruso seja colocado para fora no nome de Jesus, e que haja liberdade para o governo, para a manifestação, para o controle e o derramar da tua glória, do teu poder e do teu querer sobre cada um neste lugar. Que todos neste lugar sejam alcançados pela tua palavra, que todos nesta reunião sejam alcançados pelo teu amor e que possamos desfrutar de todas as tuas promessas. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, no nome de Jesus. Jesus então percorria, mas eu quero chamar a atenção aqui da parte final desse texto que nós vimos. Jesus percebeu ao olhar para as multidões, diz assim: vendo ele as multidões, teve grande compaixão, porque andavam cansadas, aflitas, exaustas, esgotadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Sabe, amados, aos olhos de Deus e do próprio Jesus, todas as pessoas são como ovelhas. Ovelhas que precisam de cuidado, ovelhas que precisam de amor, de direção, ou seja, precisam de um pastor. É interessante que Jesus não viu as pessoas como cachorros, como bois, como leões, como águias, não, viu como ovelhas, que mesmo sendo um animal silvestre, é um animal dócil, um animal que pouco sabe se defender, pouco sabe se dirigir e até mesmo sobreviver. É por isso que ele disse: são como ovelhas sem pastor. São ovelhas que estão perdidas, são como ovelhas abandonadas, que por causa disso estão cansadas, estão aflitas, estão abatidas, estão esgotadas. Sabe, queridos, o Senhor Jesus sempre teve o desejo de ser o seu pastor. Eu vou repetir isso. O Senhor Jesus sempre teve o desejo de ser o seu pastor, ser aquele que te guia, ser o seu instrutor, ser o seu provedor, ser o seu guardador, ser aquele que protege você. Foi por isso que ele disse lá em João 10, abra lá em João 10, João capítulo 10, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, João capítulo 10, olha que interessante,
ele mesmo dizendo de si. João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom, e o bom pastor dá a sua vida pelas... O desejo de Jesus é ser o seu pastor. O desejo de Jesus é que você tenha alguém para cuidar de você. Desde o princípio, o desejo de Deus foi que você vivesse cuidado, protegido, sustentado, suprido por um pastor, por alguém que cuidasse de você. Por causa do pecado, o homem se separou de Deus e tem vivido e caminhado muitos anos assim. Muitos sequer entendem, percebem a existência do próprio Deus. Foi por isso que Jesus veio. Deus enviou Jesus para que ele pudesse se apresentar, para que ele pudesse ser conhecido. A história de Jesus é tão marcante que dividiu o tempo em duas fases. Ele marcou o tempo, ele marcou a terra. Então nós temos o tempo antes de Cristo e temos o tempo depois de Cristo. Por quê? Para que todos pudessem saber que Deus ama você e Deus quer cuidar de você. Foi por isso que ele enviou Jesus, para que ele assumisse essa figura do pastor, daquele que dá a vida, daquele que se entrega por mim e por você, aquele que faz tudo para defender as ovelhas. Jesus veio ao mundo com essa missão, a missão de dar a vida, dar a sua vida pelo resgate das suas ovelhas perdidas. Foi por isso que ele decidiu subir naquela cruz. E não apenas subir, mas não descer de lá, até que se cumprisse todo o propósito de Deus. Para isso, ele precisava sofrer tudo o que ele sofreu. E olha, sem jamais ter cometido um erro, sem jamais ter cometido um pecado, ou sem jamais ter desobedecido a uma ordem sequer de Deus. Ele decidiu por nos amar, entregar a sua vida para que através do seu sacrifício, eu e você, pudéssemos chegar novamente até Deus, pudéssemos nos tornar agora não apenas uma criação de Deus, mas pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Olha o que diz lá em João, põe para mim aí, João capítulo 1, versículo 12. Projeta para mim. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Por quê? Porque tem que ser pela fé. E continua do versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Preste atenção. O amor de Deus por mim e por você não consistiu apenas em palavras, não consistiu apenas em expressões, mas consistiu em entrega, se constituiu em ações que manifestaram, que atestaram o seu amor por nós. Mas eu quero dizer algo. Independente de Jesus ter morrido naquela cruz por todos os homens, Jesus, quando subiu na cruz, morreu por todas as pessoas da terra. Mas independente disso, depende de cada um de nós, se aceitamos este sacrifício ou não. Se abrimos a porta dos nossos corações para Ele ou não.
Porque ainda que Deus nos ame, ainda que Ele tenha entregue Jesus para morrer na cruz, somos nós que decidimos se Ele entra na nossa vida ou não. Se Ele assume a posição de ser o pastor das nossas vidas ou não. Olha lá em João 10, no versículo 2, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das... Versículo 3, a este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama-as pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. Olha só, queridos, quando nós abrimos a porta das nossas vidas, quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, Ele entra na nossa história, Ele entra na nossa vida e começa a cuidar, Ele começa a apacentar a cada um de nós. Nesse texto que a gente leu, a gente observa algumas coisas interessantes. E a primeira delas é que as ovelhas ouvem a sua voz. Escute. O Senhor deseja ter um relacionamento sincero com você. Um relacionamento verdadeiro com cada um de nós. É por isso que Ele fala conosco. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus falando consigo mesmo? Deus fala conosco e Ele anseia em falar com você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer falar com você. É assim, Ele fala, nós ouvimos. Quando Ele nos traz direção, quando Ele nos ensina, quando Ele manifesta o seu amor, quando Ele fala conosco, Ele nos instrui. Ele nos diz palavras de sabedoria, de cura, de amor, que trazem consigo uma transformação real em nossas vidas. Ei, Deus anseia por você. Quando Jesus fala aquela frase, olha, são como ovelhas desgarradas ou perdidas, eu quero dizer para você, Deus quer encontrar-se com você nesta manhã. Ele quer trazer você para perto, Ele quer cuidar de você. A segunda parte daquele texto principal é que Ele quer estabelecer relacionamento. A Bíblia fala que Ele chama as ovelhas pelo nome. Escute. O Senhor não quer ser um estranho na sua vida. Não quer ser um monumento na sua vida. Pois por mais que você possa conhecer a sua voz, Ele quer saber o seu nome. Ele quer saber quem você é. Ele quer conhecer você, o que você faz. E quer saber quais são as suas dificuldades. Quais são as suas necessidades. Pois Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser seu pastor. Às vezes, irmãos, as pessoas têm uma concepção equivocada de Deus e do próprio Jesus. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não peço nada para Deus porque Ele é muito ocupado. Ei, Deus jamais vai ser ocupado com outras coisas a não ser com você. Você é a obra-prima, você é o alvo. Apóstolo, mas tem tantas pessoas no mundo piores do que eu. Sim, devem ter. Mas eu quero dizer que Ele é poderoso o suficiente para conhecer você, para ouvir você, para amar você e para cuidar de você. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Sabe, se abra, permita que o amor de Deus possa te encontrar, permita que o cuidado de Deus possa se manifestar na sua vida. Eu
pergunto, será que existem pessoas nesta manhã, neste lugar, que ainda, talvez você olhando aqui nessa reunião, você olhe do lado e fala assim, eu não sei o nome daquela pessoa. Será que existe? Será que querendo ser parte da família de Deus, precisamos nos conhecer e nos fazer conhecidos? A igreja, ela tem o propósito de ser a manifestação, a extensão do corpo da família de Deus. E eu vou dizer uma coisa, qual é a pessoa da sua família que você não sabe o nome? A menos que for lá um primo de segunda, terceira geração, que você, né? Aí não, é da sua família. Os que vivem na sua casa, os que vivem conjuntamente com você. Então eu quero desafiar você. Quantos querem ser desafiados aqui? Quantos aceitam um desafio meu? Ah, apóstolo, mas você vai me desafiar? Calma aí. Eu quero desafiar você. Acende a luz para mim, por favor. A sair do seu lugar e procurar alguém aqui na igreja que talvez você ainda não saiba o nome dessa pessoa. Você já viu aqui, mas você não sabe o nome dela. Eu quero que você vá até ela e pergunte, diga primeiro para ela quem você é, apresente-se, fale o seu nome, fale como você é, se você é casado, se você é solteiro, e depois comece a perguntar para ela, olha, qual é o seu nome, como você se chama, olha, é muito bom ter você aqui. Como é bom saber que somos amados, como é bom saber que Deus se importa conosco. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, Deus se importa com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus se importa com você. Você não é um número, você não é mais um na multidão, não. Você é uma pessoa com nome, você é uma pessoa com sentimentos, você é uma pessoa com gosto, com virtudes, com características. E é assim que Jesus te vê, e nós também, amém? Você é uma ovelha amada e preciosa para nós, sua igreja. Deus se importa com a sua vida, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com a sua saúde, com a sua alegria, com a sua felicidade e também com as suas finanças. Olha só, lá em João 10, nós estamos em João 10, em João 10, 10, diz assim, projeta para mim por favor, João 10, 10, diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O desejo de Deus sempre foi que tenhamos uma vida plena, abundante e próspera, irmãos. A vida abundante que Jesus conquistou naquela cruz, para nós, é uma vida próspera em todas as áreas, no pessoal, no familiar, no sentimental, no profissional, no espiritual e também no financeiro. Então as nossas finanças, elas não podem ser colocadas de lado ou de fora das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, amém? Olha só o que diz lá na terceira carta de João, versículo 2. Deus quer que você vá bem em tudo. Diz assim, amado, desejo de que vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, o desejo de Deus, que você tenha uma vida plena e abundante em todas as áreas. Não é assim, apenas na área sentimental ou na área familiar você está bem, aí na área profissional está ruim. Não. Ah, na área profissional você está bem, mas na área familiar está um desastre. Não. O desejo de Deus é que você tenha uma vida plena e abundante em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Agora preste atenção, mesmo Deus desejando isso para todas as pessoas, isto apenas acontecerá de fato nas nossas vidas, se nós decidirmos fazer de Jesus o nosso pastor, o nosso guia, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Davi, o rei Davi, ele entendeu isso lá atrás, há muitos anos atrás,
E ele escreveu lá no Salmos 23, talvez você saiba de cor. Salmos 23, versículo 1. Salmos 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu, então nada me... Olha só. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu... E ainda ele completa: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás... Diga para a pessoa do seu lado aí: quando Jesus é o seu pastor, ele jamais te abandona. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando fazemos de Jesus o nosso pastor, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nada nos faltará. Nada te faltará. Deus tem abundância de vida. Deus tem abundância de provisão, de prosperidade, de alegria, de saúde, de paz, de tudo para você e para a sua casa, para a sua família. Olha o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Verso seguinte: visto como o seu divino poder nos deu parte, nos deu alguma coisa, nos deu só a capacidade de vivermos um dia de cada vez. Não, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, a ter uma vida boa para os outros, através do conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes, ou os torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, ou separado da corrupção, que pelo desejo ou concupiscência há no mundo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: é pelo conhecimento e pelo relacionamento que temos com Jesus, que Ele nos dá, Ele nos revela, Ele nos mostra as promessas grandiosas e poderosas, para que tenhamos uma vida plena, abundante, suprida, cuidada de todas as áreas das nossas vidas, principalmente na área financeira. Ei, Deus se importa com a sua vida financeira. Não há alegria para um pai em ver o seu filho mendigar. Passar necessidade? Não. Se nós, sendo humanos falhos, às vezes até maus, pensamos assim, imagina Deus. O desejo de Deus, o prazer de Deus é que você tenha uma vida plena, abundante em todas as áreas. E quando nós conhecemos as suas promessas e os seus princípios sobre isso, é que podemos viver e desfrutar de toda a provisão que Deus preparou para cada um de nós. Sabe, irmãos, quando nós praticamos esses princípios, firmados nas promessas de Deus, nós desfrutamos então de uma provisão abundante, poderosa, pois foi pelo seu poder, escute, pelo seu poder que Ele nos deu tudo. Não é pelo meu poder, não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é na força do meu braço, na força do meu intelecto, na força das minhas estratégias.
Não é na capacidade humana, não. É na força e no poder de Deus que as coisas vão acontecer na sua vida. É por isso que temos que colocar a nossa fé. Temos que colocar a nossa confiança nele. Não em nós. Nele, nas suas promessas, na sua palavra. Olha o que diz lá em Jeremias. Abra aí Jeremias 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Esse texto é muito rico e muito importante para entendermos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Diz assim: assim diz o maldito o homem que confia no... Que homem é esse? Muitas vezes nós traduzimos esse texto assim: maldito é o homem que confia no... É uma expressão que a gente pensa quase sempre, ou exclusivamente, que nós estamos confiando em outra pessoa. E o é. Mas não é somente isso, ou exclusivamente isso. Maldito é o homem que confia no homem. A maldição me alcança, os problemas me alcançam, quando eu coloco a minha confiança no meu taco, na minha capacidade, na minha força. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu vou dar um jeito nisso, eu vou resolver esse problema? Quantas vezes? Sabe, irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Ele continua dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu, ou seja, da sua força, e cujo coração se aparta do coração do... Porque todas as vezes que você diz eu vou dar um jeito, você está tirando Deus do jeito que Ele queria dar. Sim ou não? Consegue entender isso que eu estou falando? Que isso nem sempre é uma outra pessoa, pode ser você mesmo. É equivocado colocar a expectativa nos príncipes, a palavra fala sobre isso. Nos homens grandes. Sabe aquela coisa? Se eu tiver um problema, o meu pai vai resolver. A minha tia, a minha avó vai dar uma solução. Não, irmãos. A nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Deus. Voltando. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Olha a consequência, ele será como um arbusto nos ermos, no deserto. Tamargueira, sabe o que é tamargueira? É exatamente um toção no meio do nada. Essa é a figura. Para que serve um toção? Para nada. Nem para o animal serve. É algo que não dá fruto. Algo que não se justifica, algo que não dá resultado. Então essa é a figura que Deus está falando. Olha, ele será como a tamargueira no meio do deserto, do ermo. Ele não sentirá quando vem o bem ou quando vem a prosperidade. Ele não perceberá, ele não terá a perspicácia, a capacidade de discernir. Continua ainda, morará nos lugares secos do deserto. Irmão, deserto já é um lugar seco, né? Mas ele está falando assim, nem no deserto você vai encontrar um alívio. Você vai morar nos lugares secos do deserto. Na terra salgada. Aqui a gente não é muito do campo aqui, mas terra salgada é infrutífera. Ela não produz nada. Na terra salgada e inabitável, viverá isolado, sozinho. Essa é a consequência de quem coloca a sua confiança em si mesmo. Essa é a consequência de quem coloca a sua confiança em pessoas.
Mas aí muda o texto, diz assim, versículo 7: bendito o varão ou o homem que confia no e cuja esperança, a expectativa é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não tem medo quando vem o calor, ela não tem receio quando vem a crise, ela não se perturba quando as coisas dificultam. Suas folhas são sempre verdes, tem uma vida florida, tem uma vida exuberante. No ano da sequidão, no ano que não chove, no ano da dificuldade verdadeiramente, ela não se perturba, nem deixa de dar, ela se torna frutífera, porque a sua confiança está em Deus. Deus quer que você tenha essa prosperidade, Deus quer que você tenha essa vida plena e abundante, mas para isso, você precisa colocar a sua confiança, a sua expectativa, a sua esperança em Deus. Você precisa fazer como Davi fez. Decidiu fazer de Jesus o seu pastor. Decidiu fazer de Jesus o seu Salvador. Decidiu fazer de Jesus o seu Senhor. Chegou a hora de mudança em sua vida. Diga para a pessoa do seu lado: chegou a hora da sua mudança. Chegou a hora de acabar com a história de escassez, de ruína, de destruição, de miséria em sua vida, na sua casa e na sua família. Quantos desta manhã gostariam de fazer como Davi? Fazer de Jesus o seu pastor, fazer de Jesus o seu Salvador, fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Quantos?